Oi, eu sou a Natália e começa agora o Na Rua, o iniciativa da TV Univale com os alunos do segundo e quarto período de jornalismo. O tema do Na Rua de hoje é Jovem na Periferia. E para conversar com a gente estão aqui o Jonatas, a Isabela e o nosso convidado de hoje, o Carlos Henrique, diretor de Juventude. Olá, Carlos, tudo bem? Muito obrigada, né, por estar aqui com a gente. Você pode contar um pouquinho para a gente como é o seu trabalho, né, de diretor de Juventude? Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui presente com vocês, né, para a gente poder bater um papo sobre o tema. Basicamente, meu trabalho é receber demandas dos grupos de juventude em Valadares e realizar atividades a partir dessas demandas, né? Como já foram realizados do skate, a Semana Jovem, Semana da Diversidade, de Igualdade Racial. Então a gente vai realizando atividades a partir daquilo que o jovem apresenta para nós, além de outras atividades que são permanentes, né, que acontecem todo ano, como o Encontro Municipal de Adolescentes. Além dessas atividades, que são mais do fazer do departamento, nós também acompanhamos os programas de juventude que existem na cidade, sejam do município ou seja de outros órgãos, ou estadual ou federal, como o Projeto Urbano, que a gente assessora a coordenação para poder, ou para que o programa seja implementado na cidade também. O Carlos, você trabalha muito com a periferia, né? Você poderia contar pra gente como é que é o dia a dia do jovem na periferia? Você está participando, né, perto, né, com os projetos e tal. Sim, sim. Então, a gente tem que compreender realmente o que é a própria periferia, né? Como que ela foi configurada, constituída, foi desenhada ao longo dos anos, porque ela não nasceu do nada. E aí a gente tem que voltar na história mesmo. Principalmente, e a gente pega principalmente na vinda dos negros africanos para o Brasil. E a gente está num espaço, né, o espaço África, que nos relembra um pouco disso. Depois da dita abolição da escravatura, os negros saíram das senzalas e saíram da senzala, né, foram para algum lugar. Só que a cidade, naquela época, não tinha nenhuma estrutura, não proporcionou nenhuma estrutura para que esses negros, essas pessoas, pudessem se constituir lá, ter uma casa, trabalho, etc. O que eles fizeram? Foram para alguns lugares, longe das casas dos senhores, não, dos antigos fazendeiros, e fizeram as suas casas. Onde eram esses lugares? Os morros, os lugares mais longínquos, os lugares mais afastados e, normalmente, como naquela época existia, iam para lugares sem infraestrutura alguma. Então, essas pessoas foram constituídas como pessoas que estavam à margem daquela estrutura de sociedade. Então, esses lugares foram chamados de favelas, né? Em alguns lugares, em alguns países, chamam de vilas, né? As vilas. E essas pessoas, na sua grande maioria, saindo das senzalas, começavam a trabalhar para aqueles grandes senhores, que eram donos de fazendas, de empresas, né? Hoje a gente fala empresas, mas aqueles grandes senhores mais ricos. E ao longo da história a gente foi herdando essa mesma estrutura. Se você for ver o desenho das cidades, as pessoas que ficavam na periferia, longe do centro, o centro econômico, não é só um centro geométrico, mas é um centro econômico, político, social, essas pessoas trabalhavam para eles. Então era constituir uma relação de classe ali também, né? Uma relação entre aquele público, aquela classe, aquele grupo que mandava na cidade e o grupo que trabalhava e era subserviente mesmo depois da abolição da escravatura. Então, esse desenho da periferia foi se tornando ao longo do tempo. E aí a gente vem sabendo, a gente vem entendendo qual que é a relação hoje daqueles que estão no centro, e aí retomando a questão geográfica, não no centro geográfico, mas no centro do poder econômico, quem tem mais acesso, quem tem mais estrutura, com aquele pessoal que ainda está na periferia. Então, saindo da história, vindo para os dias de hoje, como é o perfil do jovem nessa periferia atualmente? Partindo desse histórico, a gente vai ver que a grande maioria desses jovens são filhos de trabalhadores.
Ou seja, eles dependem dos pais, na sua grande maioria das vezes, que têm salários ínfimos até, para poder sobreviver. Na sua grande maioria, até por causa do histórico de Valadares, até porque a gente é conhecido como Valadólares, né? A gente foi para fora, os trabalhadores foram para fora buscando felicidade, buscando fazer manutenção de uma vida de mais qualidade, e aí esses filhos ficaram. Né? Quem não tem um familiar, um parente, um amigo vizinho nos Estados Unidos. Né? E aí, esse jovem da periferia, muitas vezes, ele mora com a avó, ele mora com o tio, ele mora com o irmão mais velho. Então, esse é o jovem. Né? Além disso, retomando a história também, é um jovem negro. É um jovem negro, na sua grande maioria. Valadares tem 70 mil jovens. 70 mil jovens. Dos 70 mil, 46 mil são negros. E não diferente do Brasil todo, quando eu falo de periferia, eu também necessariamente falo de negros, por causa dessa herança histórica. E esse perfil desse jovem, muitas vezes, por causa dessa dificuldade de se manter economicamente, muitos desses jovens, eles trabalham, eles vão trabalhar. Seja na infância, hoje existe um combate muito grande desse trabalho infantil, que é uma exploração, mas existem muitos jovens que aos 13, 14 anos, mas normalmente acontece aos 15, ele tem que se organizar para poder estudar, porque a mãe não tem formação, não terminou o ensino básico, o pai não existe, quer dizer, ou morreu, ou foi embora, ou vice-versa, ou mora com a avó, então ele tem que ajudar na manutenção da casa. Então ele tem que dar conta de estudar e de trabalhar. Houve mudanças nesse perfil? Assim, é questão de estrutura, melhorou a vida do jovem hoje? Nós temos um índice que foi calculado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública e pelo Ministério da Justiça, chamado Índice de Vulnerabilidade Juvenil, o IVJ. Ele fala que Valadares, na situação de vulnerabilidade juvenil, é uma das cidades que oferece mais risco social para o jovem, em todos os sentidos, em relação ao trabalho, emprego e renda, em relação à escolarização, em relação ao número de homicídios também na adolescência. Então, tem vários fatores que tornam Valadares como uma cidade complicada. E se vocês estão acompanhando aí os dados, jornais, etc., vocês veem que de janeiro até junho já morreram mais de 90 jovens, 90 pessoas. A sua grande maioria é de 14 a 24 anos. Então, o perfil econômico do jovem melhorou, mas aqui em Valadares, a cidade o compromete numa tendência de risco social, ou seja, ele tem mais possibilidade de desemprego, ele tem mais possibilidade de não escolarização, ou seja, aqui em Valadares o perfil do jovem adolescente, ele evade a escola por vários fatores. A escola não é um lugar gostoso de ficar, a família, existe um contexto também de vulnerabilidade na família, ele tem que trabalhar, então há vários fatores. E aí, é isso que eu posso falar. Eu não tenho dados para falar que melhorou em Valadares, mas que o jovem de Valadares está mais propenso à vulnerabilidade. Ele pode morrer mais fácil. A gente percebe que em Valadares, para dar o suporte para esses jovens, a gente tem vários projetos, né, sociais, né? Inclusive o Jonatas e a Isabela, elas foram no Lar Hermes Antônio Pinto, né? Saber um pouquinho como é que esses projetos. Vamos conferir? Estamos no Lar Hermes Antônio Pinto, onde são desenvolvidas diversas atividades gratuitas, como o futebol e a capoeira, e atraem pessoas de várias idades. O lar está localizado no bairro Santos Dumont 2, mas atrai pessoas de bairros próximos. Vamos conferir o que está rolando por aqui? Então, eu estou aqui com a Eliana, que é voluntária do lar. Eliana, como que funciona a instituição? A instituição funciona com educação infantil, na faixa etária de 2 e 3 anos.
de 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E de segunda a sexta-feira, né? Agora, durante a parte da manhã, a parte da tarde e à noite, nós temos as oficinas que nós chamamos de oficinas sociais, porque elas visam a assistência social, né? É uma parte da comunidade acima de 7 anos, até a fase adulta, crianças, adolescentes. E o que você acha que isso muda na vida deles? Olha, pelos relatos que a gente tem, né, e que vocês vão constatar, né, os pais vêm até a escola, né? Muda o quê? Muda na questão social, na parte de interação com a comunidade, menos vulnerabilidade social, maior segurança, maior interação tanto com a família quanto com as pessoas. Muda muita coisa, porque às vezes até uma depressão num idoso acaba sendo curada através do próprio artesanato. Eliana, muito obrigada pela sua entrevista. Jonathan, e o que está rolando por aí? Bem, Isabela, aqui está rolando capoeira. Eu estou com o aluno Valglês. Valglês, há quanto tempo você vem aqui? Eu entrei aqui essa semana. E o que você acha das aulas de capoeira aqui? Aqui é divertido ficar aqui. Estou agora aqui com o professor Jardel da capoeira. Professor, há quanto tempo você é voluntário aqui no lar? Já tem um mês e meio mais ou menos, um mês e meio de voluntário com os meninos. E como foi o convite para vir aqui, estar dando aula para os alunos? Rapaz, foi a Eliane que me convidou, né? Me convidou, eu vim, tô aqui, eu tava fazendo nada, eu tava precisando de um espaço para dar treino para os meninos. Porque os meninos aqui ficam muito na rua, eu tava precisando de um espaço. E ela cedeu o espaço, aí tá a gente aqui, ó. E no caso, o que te motiva a ajudar? Aqui no lar. Só de você olhar aí, ó, pra você ver, ó, a cara desses meninos. Aí todo mundo rindo, ó. De feliz, só isso aí já basta, só isso aí tá bom demais, não é? Só isso aqui já basta, só. Estou aqui com o aluno Alexander, que faz aula de futebol. Alexander, o que você acha das aulas? São boas, favoráveis para a comunidade, que não tem nada, não tem nenhuma praça. Essa é o único lazer que tem. Geraldo, o que te motiva a ajudar? A situação do bairro, né? Esses meninos que hoje aqui estão no projeto. Então, o que me motivou, o que me trouxe aqui para esse projeto é não ver a situação desses meninos que não tinham nenhuma atividade física, não tinham nenhuma atividade assim que os tirasse da rua. Então, esse projeto foi uma oportunidade de trazê-los para o esporte e no momento que eles estão aqui, eles não estão envolvidos com outras atividades aqui do bairro, né? Então, Isabela, você pode contar pra gente um pouquinho como é que foi lá? Então, lá eu achei bem bacana o projeto. Na verdade, eu tomei uma surpresa, porque quando eu cheguei lá, era um lugar bem grande, porque eu pensei que fosse um lugar pequeno, com poucos alunos. Tem muitos projetos lá também, Lá né? tem muitas aulas, tem zumba, tem capoeira, tem futebol, tem terapia em grupo. Lá agora vai entrar com a nutricionista, esse mês ainda. E lá é muito bacana, tem muitos alunos, tem muitos voluntários também. E uma coisa que eu achei interessante é que na aula de capoeira tinha algumas crianças que as mães deixavam lá porque não tinham condições de pagar uma babá, não tinha condições de deixar com outras pessoas, então acaba virando uma creche. Então pode ser uma única solução para não deixar as crianças ou na rua ou em casa. Então isso ajudava bastante. Muitas pessoas também estavam lá. Muitas pessoas ficam lá para sair do mundo das drogas também, para não ficar nas ruas, que encontram muitas coisas assim desse tipo. Então é um projeto bem interessante. A gente vê o prazer dos voluntários em estar ajudando lá, porque eles sentem de ter uma esperança que aqueles jovens vão ter uma vida melhor.
também a questão de estar na rua, hoje em dia, tem se tornado algo ruim. E estar lá para os pais, que nem a Isabela falou, é bem melhor do que estar na rua. Inclusive, o termo rua, né, ficou meio que marginalizado, que antigamente os nossos pais brincavam na rua. Eu cheguei também a brincar na rua. Hoje em dia, né, os jovens estão querendo fugir da rua, né? Na verdade, não são os jovens que fogem da rua. As instituições, seja pública ou privada, fazem com que essa criança, esse adolescente, até os adultos, saiam da rua. A rua hoje é criminalizada. As pessoas criaram, produziram, reproduzem um pensamento de que é na rua que acontecem as coisas ilícitas, aquilo que é criminoso, etc. E as instituições acabam reproduzindo. Não só as instituições governamentais ou privadas, mas também as do terceiro setor. Por mais que os trabalhos nos projetos sociais sejam interessantes, que realmente ajudam o jovem a produzir, a construir o seu processo de formação, mas elas ainda reproduzem a ideia de que a rua é crime. Quando você vai fazer uma entrevista com algum educador, com algum propositor de projeto e tal, ele vai falar: nós estamos tirando criança da rua. Realmente, hoje a rua ela é um lugar, pela cultura de violência, ela é um pouco complicada, né? Ela é perigosa, mas por causa de um contexto mesmo de cultura de violência, que a sociedade tem dificuldade de enfrentar. Mas, como você lembrou, os nossos pais, eu mesmo, eu estou com 30 anos hoje, eu lembro que na minha infância a gente brincava de pique-esconde, pique-bandeira, etc. A rua era um espaço onde eu constituía minha identidade, onde eu sabia onde eu estava, com quem eu estava, e eu construindo quem eu era. Então, a rua, ou a cidade, ou o território onde a gente mora, é um espaço de construção da nossa própria identidade. Quando eu tiro isso, você cria uma crise, porque nós não somos uma ilha. A gente não vive numa ilha, a gente vive numa cidade que tem, acho que 300 mil pessoas. Então, assim, como é que a gente constitui a nossa identidade criando uma barreira que é a grade na minha casa para não se relacionar com outra? Outra coisa é o acesso à própria rua de outro bairro, outro território, como eu conversava com vocês. Esse jovem da periferia, muitas vezes, ele é empurrado a ficar na periferia. E no desenho aqui de Valadares, você vê que tudo é no centro. Tudo é no centro. Para você comprar é no centro. Fora alguns bairros que você tem um território mesmo de comércio, igual Vila Isa, o Santa Rita, a gente pode falar até do São Pedro, mas a grande maioria das periferias ou da própria favela, né? A gente tem medo de falar e tem uma repugnância em relação às favelas, é uma identidade. Essas pessoas, elas são empurradas a ficar lá e ao mesmo tempo são empurradas a ver o centro, mais para consumir e trabalhar, e mais trabalhar do que consumir. E aí, quando esse jovem da periferia vem para o centro ou para os bairros diferente da sua classe, a instituição, o Estado, o reprime e diz: você não é bem-vindo aqui. Porque socialmente a gente cria rótulos, né? Hoje não tanto, até porque quando você via aquele menino vestido de camisa do Bob Marley, com uma bermuda de tectel, um chinelinho de dedo gasto, né? Aí você já via: não, esse daí mora no Turmalina, esse daí mora no Atalaia. Então você já tinha um retrato de onde esse menino ia, e esse menino ia para algum outro território. Muitas vezes as instituições de repressão ou de segurança pública iam lá falar, o revistavam, né, porque ele está ali caricaturamente, ele está ali como um objeto não quisto, né? Ele é um marginal, porque ele é realmente marginal, porque ele vive à margem do centro da cidade. A polícia para ele e o revista para saber se ele tem droga. E esse menino que não tem espaço público de lazer, que não tem espaço de convivência no bairro, que é excluído da rua do seu bairro, ele vem fazer o consumo cultural dentro da cidade, a polícia para e fala: não, você não é bem-vindo aqui. Por trás da fala da polícia, das polícias como um todo, ou dos órgãos públicos, quando
quando revista, quando pergunta, quando olha de um jeito diferente, fala para ele, olha, aqui existem regras que que fazem com que você não tenha acesso. Então, assim... Há, então, uma dificuldade para realizar essa interação social entre os jovens? Sim, sim. Até por uma questão de cultura também, né? Eu estava conversando uma vez no Conselho Municipal de Direitos Humanos e uma senhora me perguntou, Carlos, se a grande maioria de pessoas são negras, é óbvio que a grande maioria das pessoas que morrem são negras. Eu falei assim, não, seria um cálculo fácil. Então, vamos fazer outro cálculo? Será que esses jovens, que são a maioria são negros, não deveriam também serem a maioria nos outros espaços públicos, como a universidade, a escola, colocar a universidade como um espaço mais... a universidade, o serviço público e outros espaços que historicamente esse público não pôde acessar. Então, é errado dizer que só porque é jovem negro, porque morre mais. Então, existe toda uma cultura que faz com que esse jovem da periferia não acesse devidamente, efetivamente, os serviços públicos e seja excluído, nesse caso, drasticamente pela violência, né? Aí chegam os homicídios. Então, pessoal, o debate está muito bacana, mas a gente vai continuar o papo no próximo bloco. Na Rua volta já.